Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Só mais hoje. Dê tudo o que você pode. Acelere então o caminho. Prossiga então na pressão. Hoje é o dia do seu milagre. Viva hoje com toda a intensidade do teu coração. Não deixe para amanhã. Não segure nada. Viu? Dê o seu tudo. Faça o seu melhor. Só mais hoje. Sejam todos bem-vindos a mais esse Provérbios do dia, Provérbios 16, e nós vamos então avançar. Estamos avançando na presença e na direção que Deus ele tem para a nossa vida, não é? Eu tive um sonho essa noite. É muito difícil sonhar, hein? Muito difícil sonhar. E eu tive um sonho essa noite. Acordei agora, um pouquinho antes da live, do relógio despertar, para que estava chovendo, né? Não sei se está ainda. E nesse sonho, eu estava assim em um grande campo. Eu estava em um grande campo, assim, um campo. E eu estava num alto de um campo. Um alto de um campo. E nesse campo, então, eu e junto com algumas pessoas, eu não me recordo a fisionomia de quem estava jogando junto comigo, mas nós estávamos lançando sementes nesse campo. Estávamos lançando. Então a gente pegava assim aqueles... Deixa eu ver assim, aqui pra você ver. Pegava assim aqueles molhos assim de sementes assim e lançava, né? Lançava. E assim a gente fazíamos. E aí então nessas sementes havia então muitas aves que vinham então para comer aquelas sementes. Como que você joga então milho e aquele monte de pássaros, pombos assim vão pegar? Assim também era. E aí eles vinham. E eu ouvi uma voz dizendo assim, né? Não pare de lançar as sementes. E eu continuava então lançando as sementes. E aquela voz falando, não pare de lançar as sementes. E eu acordei. E a direção que Deus me deu então através desse sonho foi: nós estamos lançando sementes. Todos os dias nós fazemos muitas coisas. Muitas coisas. E algumas pessoas então estão tentando fazer coisas certas, coisas boas, coisas então corretas. E baseado então nesse princípio, essas aves, os problemas, as dificuldades da vida, parece que estão comendo essa semente. E a direção de Deus para a nossa vida é que nós continuemos lançando a semente, viu? Continue lançando a semente. Não pare de lançar a semente. Quem leva a semente, e a Bíblia diz que quem leva a preciosa semente, mesmo que for gemendo e chorando, voltará consigo com seus molhos de alegria. Então, não pare de lançar as sementes. Escreva-se nos comentários, eu não vou parar. Escreva aí, eu não vou parar. Provérbios 16, vamos lá? Pegue aí comigo aí a Bíblia. Vamos estar aí em Provérbios 16. Quero pedir o seu like. Pedir o seu like aí. Você está sendo abençoado com Provérbios? Deus tem feito, então, uma mudança na sua mente através, então, de Provérbios. Crie um hábito de ler Provérbios todos os meses, tá? Crie esse hábito. Talvez você não vai conseguir, por exemplo, nos meses de 30, você vai ter que ler no 31 ou em algum... no 31, no dia 30, você lê o 30 e o 31. Mas é muito importante você ler. Cada vez que você lê Provérbios, você vai extrair muitos conhecimentos, muito entendimento, tá bom? Vamos lá, Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas o Senhor dá a resposta então da língua. Do homem são as preparações do coração, ou seja, o homem faz planos.
O homem estabelece propósitos, projetos, mas então do Senhor vem a resposta. É do Senhor que vem a resposta. Você acredita que existem coisas que Deus não permite você ter, ou você viver, ou você estar em alguns lugares, porque Ele quer te livrar você de algo? Sabia disso ou não? Tem pessoas que vivem a vida inteira lutando por algo e Deus não dá. Não deixa Ele pegar, porque Deus sabe que se aquela pessoa pegar aquele algo, ela vai se destruir. Então você deve fazer planos, mas você deve confiar na palavra que vem do Senhor e naquilo que o Senhor tem para você. Cada um de nós temos uma porção, cada um de nós temos então um ponto. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Eu estou sentindo que esse salmo hoje, esse provérbios hoje vai ser... Pensa comigo, ó, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Tem gente que fala assim, eu estou certo, mas é o Senhor que está pesando o seu espírito. Mas eu estou fazendo então certo nessa situação. É o Senhor quem está pesando. Você não pode, em hipótese alguma, achar que a sua verdade é a verdade. Já parou para pensar que a sua verdade pode não ser a verdade? Isso é muito sério, né? E muito forte. Você concorda comigo? Então tome cuidado com essa situação, tá bom? Confia ao Senhor as tuas obras e os seus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor. É Ele quem faz. Diga para Ele, Senhor, eu quero confiar a minha vida a Ti. O Senhor sabe que é melhor para mim. O Senhor sabe que eu posso, então, chegar, viver, desfrutar. O Senhor fez. Estou no versículo 4, tá? O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor por todo o altivo de coração não ficar impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia é a verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Então grave esse versículo, versículo 6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade ela é perdoada. Você não pode esconder nada de Deus. Ou melhor, você não consegue esconder nada de Deus. Você precisa, então, ter a verdade. A verdade precisa prevalecer. Porque através da verdade, a iniquidade. O que é iniquidade? É quando a pessoa erra várias vezes o mesmo erro. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Quando você tem temor, você é uma pessoa verdadeira, e a misericórdia do Senhor vem e te alcança. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, é a seus inimigos que fazem então que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Cuidado com a injustiça. Você não precisa pisar em ninguém para você então ser abençoado. Deus tem um propósito para você. Esse mundo é muito grande. Nesse mundo muito grande, existem muitas oportunidades para Deus mudar a sua história e mudar a sua vida. O coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você precisa todos os dias, todas as manhãs, orar ao Senhor a seguinte oração: Senhor, guia os meus passos. Se for para mim fazer isso, se for para mim fazer aquilo, se é dessa maneira que o Senhor tem para mim, se é daquela maneira que o Senhor tem para mim, peça para o Senhor dirigir os seus passos. É Ele quem faz, é Ele quem dirige. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obras suas, o peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. A abominação é aos reis praticarem a impiedade, porque com a justiça é que se estabelece o trono. Para que você possa viver uma vida abençoada, grave isso.
ande em justiça. Escreva assim nos comentários: a mentira sempre é descoberta. Escreva aí, enquanto eu tomo água. A mentira sempre é descoberta. A mentira sempre é descoberta. Então você precisa do quê? Falar a verdade. Viu? Os lábios de justiça são contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva seródia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, que é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Quem tem sabedoria adquire o ouro. Quem tem prudência adquire a prata. Existem pessoas que buscam atrás do ouro, buscam a prata, mas se elas tiverem o ouro e a prata e não tiverem sabedoria, escoa então em suas mãos e a pessoa, como diz o ditado popular, sobe para a cabeça, e aí a pessoa tem então um problema, viu? Nós precisamos mudar esse conceito. Então busque então a sabedoria, busque então a prudência, e aí você adquirirá todas as coisas. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. E o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Quando você guarda o seu caminho, você preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então todas as pessoas soberbas, elas vão então se arruinar. Todas as pessoas soberbas irão se arruinar. E todas as pessoas altivas vão então perecer, e a queda então será brusca. Então você precisa tomar muito cuidado. A altivez no coração, ela vem destruindo então a vida das pessoas. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Não ande com pessoas soberbas. Não ande com pessoas, então, que são altivos, que sempre querem ter uma vantagem em alguma situação. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o seu ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua astúcia. O entendimento, quem tem entendimento, chega longe. Chega longe. O coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Tome muito cuidado com os caminhos que você entra. Tome muito cuidado com as amizades que você tem. Tome muito cuidado com o relacionamento que você se relaciona. Tome muito cuidado com o trabalho que você então entra, com a empresa que você monta, com aquilo que você está vivendo, com as pessoas que estão ao seu redor. Porque existem caminhos que parecem direito aos homens, mas o final deles são caminhos de morte. Então você precisa ser muito prudente, e quando você pisar em um caminho, seja sábio. Olhe para onde você está indo. Se você vê que está indo para o caminho errado, volte, seja humilde o suficiente para reconhecer que você precisa então mudar. Mudar a rota. Escreva aí todo mundo aí, mudar a rota. Pastor, por que mudar a rota? Porque tem pessoas que não mudam. Elas estão vendo que estão caindo num precipício. Elas estão vendo que estão então sendo destruídos. Vou dar um exemplo. A pessoa então está super obesa. E aí então colesterol, triglicérides, ácido úrico, diabetes começou então a atacar, problemas cardíacos, o coração já está fraco, as veias já estão entupidas, e ela então está indo, está vendo que está num caminho de morte. Tem que mudar a rota.
Mudar. Tem que mudar a alimentação, colocar esporte, fazer um monte de coisa. Você está vendo que o seu casamento está indo então para o declínio, está indo então para a destruição. Tem gente que não muda, está vendo o trem desabar e não vai fazer nada. Está ali, cruza o braço e fala, essa é a minha decisão e acabou, eu vou fazer isso e já era. Então, você tem que fazer. Está vendo que a sua empresa está indo num colapso, sua vida profissional, sua vida financeira está indo num colapso. Você precisa então mudar a rota. Isso é sabedoria. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. Meu pai, ele queima tudo. O homem ímpio. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo, e faz deslizar por caminhos então nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Quando você imagina, acontece. Então tomem cuidado com aquilo que você vem imaginando, aquilo que você vem pensando, aquilo que você vem então colocando então diante dos seus olhos. Porque pensamentos geram sentimentos e provocam ações. Nada acontece então com ações, acontecem com pensamentos. Primeiro pensamento, depois vira sentimento, depois então ações. Então corrija lá atrás essa rota, viu? Corrija lá atrás essa rota. Chegou um pensamento na tua vida, pensamento ruim, pensamento de destruição, retire isso da tua mente rapidamente, para que assim você possa avançar e romper. Coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Você precisa controlar o seu ânimo. Veja o que Salomão ele disse. Você não vai ter o seu ânimo mudado. Não tem. Pessoas, então, têm características. Pessoas são, então, sanguíneas, são fleumáticas, enfim. As pessoas, então, elas têm os seus sentidos. E você precisa do quê? Você precisa controlar. Controlar. O que é controlar? É você, todos os dias, você olhar e falar assim, opa, peraí, eu preciso colocar um remedinho aqui, outro ali, para mim, então, controlar. Controlar, então, meus ânimos. A sorte se lança num regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Então, foque nisso que eu estou falando para você. Controle, viu? Controle os seus ânimos. Vai ter dia que você vai querer brigar, estressar, fazer um monte de coisa. Controle seus ânimos. Vai ter dia que você vai olhar e falar, você quer saber de uma coisa? Hoje eu vou. Controle os seus ânimos. Coloque aí, controlar os ânimos. Coloque aí. Você precisa aprender a controlar os seus ânimos para que assim a sua vida seja uma vida melhor. Controlar os seus ânimos. Vamos lá. Aproveite já para deixar o seu like aí, você que está aí comigo aí. Antes de eu entrar aqui no devocional, só te lembrando você, é muito provável hoje à tarde, eu vou ver um horário à tarde, provavelmente às 3 da tarde, ou mais. Depois eu vou mandar mensagem no grupo e vou deixar também aqui a programação para me fazer, tá bom? Vou fazer uma live hoje. Uma live hoje sobre aquele treinamento que eu falei para vocês, tá bom? Vou fazer hoje. A oração simples que agrada a Deus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos aos meus olhos e os teus olhos abertos, então, para a oração do teu servo, que ele está fazendo diante de ti dia e noite. Neemias 1,6. Olha que oração mais simples. Tem gente que quer fazer umas orações tão mirabolosas que elas não conseguem nem falar direito com Deus, né? Fala, Celião. Deus te abençoe, viu? Muitas pessoas vivem lutando com a sua vida de oração. Elas se sentem frustradas, confusas, porque pensam que uma oração simples pode não ser aceita por Deus. Se de alguma forma acreditamos na ideia de que a oração deve ser bonita, longa e perfeita,
Mas Deus nos mostra que Ele quer uma oração simples e sincera. Muitas vezes tentamos dizer tantas coisas em nossa oração que acabamos então perdendo o foco e ficamos então mais preocupados com as nossas palavras do que na fala em Deus. É verdade ou não é? Tem gente que fica procurando, né? Procurando então palavras. Não, meus irmãos. Viu? Não fica procurando palavras, não. Seja uma pessoa direta, seja uma pessoa diferenciada. Viu? Seja uma pessoa diferenciada. Podemos passar horas orando, e mesmo assim pensando que nossas orações não estão chegando até o trono de Deus. Isso porque não temos orado de forma simples e eficiente. Por exemplo, se você pecou por ter sido desonesto em relação a alguém ou alguma coisa, você pode simplesmente dizer: Pai, me perdoe por ter sido desonesto. Eu recebo o seu perdão agora em nome de Jesus. Amém. Então fique um pouco na presença dele e receba a fé que acabou de pedir. Viu como é simples? Ore com o objetivo, crendo na graça de Deus através de Jesus e não em sua força. Agir com fé é simples e não há nada de complicado. A fé simplesmente crê, confia, descansa em Deus. Escreva assim: uma fé simples. A fé acredita na palavra de Deus e sabe que Ele é fiel e que nada é impossível para Ele. O próprio Deus é simples. Quando Moisés lhe pediu que explicasse quem Ele era, Ele simplesmente disse: Eu sou. Êxodo 3:14. Jesus nos instruiu a recebermos então as bênçãos como uma criança. Leia Lucas 18:17. E crianças não fazem grandes preparações ou usam palavras bonitas para pedir alguma coisa aos seus pais. Elas são claras, simples e diretas. Nós devemos então dizer o mesmo com o nosso Pai Celestial. Aprenda isso. A oração simples irá ajudar você a ter uma vida simples. Então grave isso. A oração simples irá então te ajudar você a ter uma vida simples. Leia Filemão. Filemão é um capítulo só. Depois você leia Hebreus 1 e 2, tá bom? Hoje. E faça o jejum da semana. A oração simples. Você precisa ser uma pessoa simples. Existem pessoas que são tão complexas que elas ficam então fazendo ou procurando tantas coisas que não vai resolver em nada. Isso não vai resolver nada. Você precisa ser simples, ser objetivo, ser então uma pessoa tranquila, ser uma pessoa diferenciada então no caminho e no princípio, tá bom? Uma oração simples, uma fé simples, porque é assim, chega diante do Pai e fala. É meio que assim, vai, desembucha. Não fica então procurando palavras. Fale que eu vou então te atender. É isso que o Pai está falando para mim e está falando para você. Amém? Deus ele tem muitas coisas para a nossa vida, não tem? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se eu fizer essa live às 6 horas, no horário que nós fazemos às 6 horas, eu faço a oração do Salmo 91, eu faria então essa live ao vivo com vocês de perguntas e respostas. Vamos ficar aí uns 35, 40 minutos. 6 horas, o que vocês acham? Tá bom? Dá para todo mundo aí? 6 horas? Vamos marcar hoje aí? Falar um pouquinho aí sobre alguns pilares importantes para vocês. Vai ser bom. Muito bom. E aí, posso marcar? Escreva aí nos comentários antes de eu orar com vocês. Glória, 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 glória a Deus. Então, 6 horas. Não vou fazer antes, porque aí depois, né? O pessoal não consegue nem ver também, né? O pessoal todo mundo trabalha aqui, nossa, aqui, então tem que... Então, marque aí na sua agenda aí que 6 horas nós vamos tratar um pouquinho sobre esse ponto, para que você possa avançar um pouco mais. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, mais uma coisa, né? Antes de eu orar, já vou orar com vocês. Quero pedir a ajuda
Nós já arrecadamos já bastante coisa. Esse mês eu estou pegando aqui para fazer um trabalho social e com o objetivo daquilo que está sobrando na tua casa, pode estar faltando na casa de alguém. Vou deixar aqui o número do Pix. Você que pode, faça sua contribuição, sua colaboração. Nós estamos então comprando alimento, estamos então levantando roupas, calçados e etc e tal, para nós podermos então ajudar pessoas, ok? Se você tem eletrodoméstico, eletroeletrônico, ontem mesmo nós ganhamos um micro-ondas, já entregamos, já foi assim, né? O pessoal vai doando e... Então que você possa olhar aí para a tua casa, para a tua vida, aquilo que você tem, quiser então doar, tirar aí. É tempo de você então tirar da tua casa aquilo que está sobrando para ajudar a vida de outras pessoas, tá bom? Então quero aí convidar você para fazer parte desse movimento junto conosco, tá? E o Senhor vai nos abençoar toda essa semana. E no domingo eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso e agradecendo todo mundo que participou de alguma forma. Se você não pode ajudar de alguma maneira, você então ore por nós para que nós possamos então romper. O social, a obra de Deus, ela é social também. A obra de Deus também é social. Nós precisamos de homem a Deus, que é o mastro para cima, e homens a homens, que é o mastro então social, que Deus então nos chama para fazer. Ok? Então, faça o social. Pastor, eu moro longe, eu não posso então, entregar nada. Tá tudo bem. O que você vai fazer? Você que pode fazer uma oferta, você faz uma oferta que nós vamos ajudar o pessoal aqui também. Se você não pode, faça alguma coisa aí na tua cidade. Pegue alguma coisa que está aí dentro da tua casa, uma roupa, um calçado. A hora que você fizer comida, faça então uma marmita a mais. Você não precisa fazer muita coisa. Eu não estou falando para você pegar, irmãos, e cozinhar 50 marmitex e entregar na rua. Não é isso. Estou falando uma. Pega um Tupperware, esses Tupperware aí baratinho. Sabe esses Tupperware baratinho? Você deve ter Tupperware baratinho na tua casa aí. E aí você pega então, a hora que você fizer comida, você vai lá, coloca então uma comida ali, uma refeição, tampa, coloca numa sacolinha com um garfinho e procura alguém na rua. Uma pessoa na rua, um andarilho, uma pessoa com necessidades ali. Entrega para ela. Isso você vai estar fazendo bem. Faça então um ato de bondade. Escreva aí, atos de bondade. Olhe lá no seu guarda-roupa, de repente você vai ter roupas lá que você pode doar. Tire. Calçado, você pega então e tire para você poder então doar. E assim você vai avançando. Ok? Deixa eu orar com você. Feche seus olhos agora. Pai, nós te adoramos, Senhor, bendizemos o teu nome, engrandecemos a sua face, dizemos obrigado, Senhor, por todo o conhecimento e a sabedoria que o Senhor está trazendo para a nossa vida. Direciona os nossos passos, guia, Senhor, o nosso caminho e que nós possamos, Deus, verdadeiramente pisar, Senhor, sobre terras firmes, pisar, meu Deus e meu Pai, sobre terras firmadas no propósito e no caminho, diante que assim nós possamos romper e ultrapassar cada propósito, cada processo e cada dificuldade. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, muda a história, Senhor, muda o sentido, muda a situação, muda a circunstância, muda, meu Deus, essa situação, para que assim os seus filhos e filhas possam mudar e se transformarem para a glória e o louvor do teu nome. Pai, eu te peço, Pai, eu te louvo e eu te agradeço. Abençoe o dia, a casa e a família de cada um dos seus filhos, para a glória do teu nome. Amém e amém. Declare assim: hoje é o dia do meu milagre. Amém? Faça algo por alguém. Compartilhe, transborde na vida de outras pessoas. Transborde na vida de outras pessoas algo aí, para que vocês possam avançar no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que hoje verdadeiramente seja o dia do seu milagre.
Fiquem todos na paz, até às 18 horas ao vivo aqui, hein? Quero te ver. Bora lá. Shalom.